Imagine um mundo consumido pelas chamas, nações em conflito, milhões enfrentando horrores inimagináveis, a humanidade à beira do colapso. Esta foi a Segunda Guerra Mundial, uma catástrofe que mudou a história para sempre. Os ecos dessa guerra ainda nos lembram da fragilidade da paz e do custo da agressão desenfreada. Nesta narrativa, vamos mergulhar no coração desse conflito, explorando os eventos, batalhas e histórias humanas que moldaram nosso mundo. A Segunda Guerra Mundial foi mais do que um conflito militar. Foi uma batalha pela alma da humanidade. A ascensão do fascismo e a ambição desenfreada ameaçaram a própria civilização. Pessoas comuns enfrentaram circunstâncias extraordinárias. Soldados, famílias e aqueles que resistiram à opressão. Suas histórias revelam o verdadeiro custo da guerra e a força duradoura do espírito humano. Junte-se a nós enquanto exploramos as causas, consequências e o legado da Segunda Guerra Mundial. Uma história que precisa ser lembrada. As armas silenciaram em 1918, mas a paz que se seguiu foi frágil. O Tratado de Versalhes, que visava garantir a paz, acabou semeando ressentimento e raiva, especialmente na Alemanha. Humilhada e sobrecarregada com reparações de guerra, a Alemanha enfrentou a ruína. Um terreno fértil para demagogos que pregavam ódio e vingança. Em toda a Europa, a instabilidade econômica e o nacionalismo alimentaram a ascensão de movimentos extremistas. Em meio à turbulência, Adolf Hitler emergiu, canalizando a raiva alemã para uma poderosa força política. Prometendo renascimento e vingança, seu partido nazista ganhou poder, enraizado no ódio e em uma ideologia distorcida. Movimentos semelhantes surgiram na Itália sob Mussolini e no Japão, onde os militaristas tomaram o controle. Na Europa e na Ásia, o nacionalismo e as dificuldades alimentaram a disseminação do extremismo. O mundo estava à beira do desastre. O mundo, cansado da guerra, ignorou amplamente a crescente ameaça. Muitos esperavam que a política de apaziguamento e a diplomacia preservassem a paz, subestimando as ambições dos ditadores. A Liga das Nações se mostrou impotente e seus fracassos encorajaram os agressores. Quando o mundo finalmente reconheceu o perigo, já era quase tarde demais. Em 1º de setembro de 1939, as forças alemãs invadiram a Polônia, quebrando a frágil paz da Europa. A máquina de guerra nazista, preparada e implacável, dominou as defesas polonesas com velocidade e brutalidade. O mundo assistiu incrédulo à queda da Polônia, marcando o início da Segunda Guerra Mundial. A invasão não foi apenas uma agressão militar, foi um ataque direto ao direito internacional. A era da guerra total havia começado. A invasão da Polônia revelou a Blitzkrieg, guerra relâmpago, usando velocidade, surpresa e força esmagadora. Os exércitos alemães varreram a Polônia, depois a Dinamarca, Noruega, Holanda, Bélgica e França, em meses. A queda da França chocou o mundo, provando que as ambições de Hitler não podiam ser contidas. A Blitzkrieg havia reescrito as regras da guerra. À medida que a guerra engolfava a Europa, o mundo se dividiu em dois campos, o eixo: Alemanha, Itália, Japão e os aliados. O ataque japonês a Pearl Harbor em 1941 arrastou os Estados Unidos para o conflito, tornando-o verdadeiramente global. O presidente Roosevelt declarou guerra.
e o mundo se preparou para uma longa e sangrenta luta. Batalhas ocorreram da Normandia ao Pacífico, do fronte oriental à África do Norte. O destino das nações e da civilização estava em jogo. Os horrores da guerra se espalharam além das linhas de frente, envolvendo continentes em destruição. Cidades foram bombardeadas, civis sofreram e a sociedade se desfez sob pressão. No mar, os submarinos alemães travaram uma guerra implacável, ameaçando vitais linhas de suprimentos dos aliados. A Batalha do Atlântico ceifou milhares de vidas. Um testemunho da brutalidade da guerra total. Em meio ao caos, o Holocausto se desenrolou. Um genocídio sistemático patrocinado pelo Estado. Milhões de judeus foram conduzidos a guetos e campos de concentração, despojados de seus direitos e dignidade, e assassinados. Os campos se tornaram símbolos da brutalidade nazista, onde a vida humana era extinta com eficiência assustadora. O Holocausto permanece um alerta severo sobre os perigos do ódio e do poder desenfreado. As feridas psicológicas da guerra foram profundas, assombrando soldados e civis. Os sobreviventes lutaram contra o trauma, a dor e o desafio de reconstruir vidas destruídas. O mundo emergiu para sempre mudado, marcado pela violência e pela ascensão de novas superpotências. No entanto, as cicatrizes mais profundas foram deixadas na psique humana. Uma lembrança da fragilidade da paz. As lições da Segunda Guerra Mundial ecoam através das gerações. Em 1944, a esperança retornou quando os aliados prepararam ofensivas ousadas. Em 6 de junho, o dia D, as forças aliadas invadiram a Normandia, marcando um ponto de virada na Europa. A invasão foi feroz e custosa, mas estabeleceu um ponto de apoio crucial para a libertação. A coragem e a determinação dos aliados rechaçaram o eixo, abrindo caminho para a vitória. O mundo nunca mais seria o mesmo. Conforme as forças aliadas avançavam pela França, libertando cidade após cidade da ocupação nazista, a máquina de guerra alemã, outrora aparentemente invencível, começou a falhar. Anos de combates implacáveis, juntamente com a diminuição dos recursos e o colapso da infraestrutura, cobraram um preço alto das forças armadas alemãs. A Wehrmacht, outrora orgulhosa, esgotada por anos de atrito, se viu cada vez mais superada e derrotada pelo poder combinado das forças aliadas. No fronte oriental, o Exército Vermelho, impulsionado pelo desejo ardente de libertar sua pátria da ocupação nazista e vingar os horrores infligidos ao povo soviético, lançou uma série de ofensivas maciças, empurrando os alemães de volta para suas próprias fronteiras. A Batalha de Kursk, a maior batalha de tanques da história, marcou um ponto de virada decisivo na guerra no fronte oriental, destruindo o mito da invencibilidade alemã e sinalizando o começo do fim para os sonhos de conquista de Hitler. Nas ruínas de seu bunker em Berlim, Adolf Hitler, o arquiteto do reino de terror nazista, enfrentou o colapso inevitável de seu império. O homem que um dia sonhou em governar a Europa jazia quebrado e derrotado, seus exércitos destruídos, suas cidades em ruínas, sua ideologia exposta como um credo falido e monstruoso. Em 30 de abril de 1945, com as forças soviéticas se aproximando de seu bunker, Hitler cometeu suicídio, pondo fim à vida de um dos tiranos mais odiados da história. Com a morte de Hitler e a rendição da Alemanha em 8 de maio de 1945, a guerra na Europa finalmente chegou ao fim. Em todo o continente,
As pessoas emergiram das ruínas, suas vidas para sempre alteradas pelo conflito que consumiu seu mundo por 6 longos anos. A alegria da libertação foi, temperada pela escala impressionante da destruição e pela profunda perda de vidas. Milhões jaziam mortos, vítimas de uma guerra que trouxe sofrimento inimaginável ao mundo. No Pacífico, no entanto, a guerra continuava. O Japão, apesar de enfrentar probabilidades esmagadoras e derrota iminente, recusou-se a se render. Determinadas a lutar até o amargo fim, as forças armadas japonesas se prepararam para uma última defesa de sua pátria, prometendo infligir pesadas baixas às forças aliadas invasoras. Diante da perspectiva de uma longa e sangrenta invasão do Japão, e buscando minimizar as baixas aliadas, os Estados Unidos tomaram a fatídica decisão de usar bombas atômicas contra as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki. As bombas, lançadas em 6 e 9 de agosto de 1945, respectivamente, desencadearam uma devastação inimaginável, matando dezenas de milhares de pessoas instantaneamente e deixando incontáveis outras sofrendo os efeitos persistentes da doença da radiação. Em 15 de agosto de 1945, o imperador Hirohito anunciou a rendição do Japão, pondo fim ao conflito mais destrutivo da história da humanidade. À medida que a poeira baixava em um mundo transformado pela guerra, a tarefa de reconstrução começou. Das cinzas do conflito, emergiu uma nova ordem mundial, moldada pelas lições aprendidas com os horrores do passado. As Nações Unidas foram fundadas com base no princípio da segurança coletiva, um fórum onde as nações poderiam trabalhar juntas para evitar futuros conflitos. Os horrores do Holocausto, um lembrete severo dos perigos do ódio e da intolerância desenfreados, levaram a um compromisso renovado com os direitos humanos e a dignidade de todas as pessoas. O mundo estava em ruínas. Os ecos dos tiros de artilharia desapareceram em um silêncio assustador, substituídos pela sombria tarefa de reconstruir a partir das cinzas. Mais de 70 milhões de almas, soldados e civis, foram extintas na conflagração. Famílias foram destruídas, cidades reduzidas a escombros e o próprio tecido da sociedade estava dilacerado. A Segunda Guerra Mundial foi uma lição dura e brutal sobre o verdadeiro custo do conflito. Um preço pago não apenas em sangue e dinheiro, mas na erosão da própria humanidade. No entanto, em meio às ruínas, havia um vislumbre de esperança. A guerra, apesar de todos os seus horrores, também revelou a extraordinária resiliência do espírito humano. Das praias da Normandia às ruas de Berlim cobertas de escombros, atos de coragem, compaixão e altruísmo brilharam intensamente em meio à escuridão. Homens e mulheres comuns, confrontados com circunstâncias inimagináveis, se levantaram para a ocasião, demonstrando o poder duradouro do espírito humano para enfrentar até mesmo os desafios mais assustadores. A guerra também destruiu a ilusão de que qualquer nação era imune às forças do ódio, intolerância e agressão. A ascensão do fascismo, com sua ideologia venenosa de pureza racial e superioridade nacional, serviu como um alerta severo sobre os perigos do nacionalismo desenfreado e o apelo sedutor da demagogia. Foi uma lição aprendida a um custo terrível, um lembrete de que as sementes do conflito podem criar raízes em qualquer lugar, em qualquer sociedade, se permitido florescer sem controle. A Segunda Guerra Mundial não foi apenas um choque de exércitos, foi uma batalha pela própria alma da humanidade. Foi um conflito que testou os limites da resistência humana, expondo as profundezas da crueldade humana, mas também revelando as alturas da coragem e compaixão humanas. Foi um lembrete severo de que a paz não é um estado passivo de ser,
É uma busca ativa e contínua, uma escolha que deve ser feita todos os dias por indivíduos, comunidades e nações. Após a guerra, houve uma determinação coletiva para evitar que tais horrores acontecessem novamente. As Nações Unidas foram fundadas com base no princípio da segurança coletiva, um fórum onde as nações poderiam se reunir para resolver disputas pacificamente e trabalhar em prol de um mundo mais justo e equitativo. Os horrores do Holocausto, um testemunho severo dos perigos do ódio e da intolerância desenfreados, levaram a um compromisso renovado com os direitos humanos e a dignidade de todas as pessoas. O legado da Segunda Guerra Mundial é complexo, uma tapeçaria tecida com fios de triunfo e tragédia, esperança e desespero. É uma história que deve ser contada e recontada, para que não esqueçamos as lições aprendidas a um custo tão terrível. Pois ao lembrar o passado, honramos os sacrifícios daqueles que vieram antes de nós e reafirmamos nosso compromisso de construir um futuro melhor para todos. Devemos lembrar que o caminho para a paz nem sempre é fácil. Requer vigilância, coragem e disposição para defender o que é certo, mesmo diante da adversidade. Exige que enfrentemos a injustiça e a intolerância onde quer que as vejamos e que nunca permitamos que o ódio e a divisão criem raízes em nossos corações. Pois as lições da Segunda Guerra Mundial não são apenas sobre o passado, são sobre o presente e o futuro. São um chamado à ação, um lembrete de que a responsabilidade de construir um mundo mais pacífico e justo repousa sobre os ombros de todos nós. Os ecos da Segunda Guerra Mundial reverberam através do tempo, um lembrete severo da fragilidade da paz e do poder duradouro do espírito humano. Foi um conflito que testou os limites da resistência humana, revelando as profundezas mais sombrias da crueldade, mas também iluminando os lampejos mais brilhantes de coragem, compaixão e resiliência. O mundo emergiu das cinzas, para sempre marcado, mas não quebrado, determinado a forjar um novo caminho, iluminado pelas lições duramente conquistadas do passado. O legado da guerra não está apenas gravado nos livros de história. Está tecido no tecido do nosso presente e na planta do nosso futuro. As instituições, alianças e ideologias que moldam nosso mundo hoje são, em muitos aspectos, um resultado direto dos eventos cataclísmicos daquela época. As Nações Unidas, nascidas das cinzas de um mundo dilacerado por conflitos, representam o desejo coletivo da humanidade por paz e cooperação. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, um farol de esperança em um mundo que ainda luta com as sombras da intolerância e da discriminação, reflete um profundo compromisso em salvaguardar a dignidade inerente e a igualdade de todas as pessoas. A Segunda Guerra Mundial, apesar de todos os seus horrores, serve como um poderoso lembrete de que, mesmo diante de uma escuridão inimaginável, o espírito humano pode resistir, superar e, em última análise, triunfar. É um testemunho do poder da unidade, resiliência e da crença inabalável em um amanhã melhor. As histórias daqueles que viveram aquela época tumultuada, tanto as vítimas quanto os vitoriosos, os libertadores e os libertados, servem como um lembrete pungente da capacidade humana duradoura para o grande mal e o bem extraordinário. Ao navegarmos pelas complexidades do século XXI, lutando com novos desafios e confrontando demônios familiares, as lições da Segunda Guerra Mundial permanecem tão relevantes como sempre. Os ecos desse conflito nos lembram que a paz não é um estado passivo de ser, mas uma busca ativa e contínua. Uma escolha que exige vigilância constante, resolução inabalável e um compromisso inabalável com o diálogo, a compreensão e a empatia. Pois, nas palavras do filósofo George Santayana,
Aqueles que não conseguem se lembrar do passado estão condenados a repeti-lo. Que nunca esqueçamos os sacrifícios feitos, as lições aprendidas e a responsabilidade duradoura que todos nós compartilhamos para salvaguardar a paz e proteger a dignidade inerente de cada vida humana.